Hello, students. How are you today? Are you okay? I hope so. Good afternoon. You're welcome to this English class today. Bem-vindos à aula de inglês de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o nosso trabalho de inglês. Também nós vamos fazer a nossa correção da atividade de casa. Preparado? Antes de tudo, nós vamos falar aqui sobre algumas coisas que são necessárias nós falarmos agora nesse ano. Bom, food. Você sabe o que é food? São alimentos, né? Existem muitos tipos de alimentos, né? Muitas comidas. Tanto existe comidas saudáveis, como comidas que não são saudáveis. Mas hoje nós vamos voltar para esse termo aqui, ó. Countable and uncountable things. O que é isso? Countable são coisas contáveis, né? They can be singular or plural. Nós podemos usar dizer, né, que os objetos ou alimentos são contáveis quando eles estão no singular ou no plural. Já uncountable, dizemos que eles são incontáveis. They are always singular. Eles sempre estão no singular, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. An apple, a maçã, né? Uma maçã, ela é contável, eu consigo contar. An apple, some apples. Aqui, ó. 1, 2, 3. Eu consigo contar as maçãs. Então, nesse caso, ó, tanto singular como plural, eu digo que esse alimento é contável, certo? Geralmente é contável frutas, é contável, quase tudo é contável, né? Mas o que é um alimento incontável, né? Como, por exemplo, coffee, eu não posso contar o café. Você sabe quantas gotas de café tem uma xícara? Não dá para contar o café. Milk, leite, não dá para contar o leite. Quantas gotas de leite tem numa garrafa? Money, você não consegue contar todo o dinheiro do mundo. E pasta, macarrão, você também não gasta tempo contando o macarrão, quantos macarrãozinhos você consegue consumir num prato, né? Então, tudo que é líquido e grãos, nós dizemos que é incontável, ok? E frutas e os outros termos são contáveis. E espero que tenha ficado bem claro para você a diferença entre alimentos contáveis e incontáveis. Vamos adiante, nós vamos precisar dessa informação, ok? Se você tiver com dúvida ainda, dá uma pausa no vídeo ou reveja quantas vezes você achar necessário. Vamos ao próximo. Então, agora eu quero que você pegue aí seu livro de inglês, abra na página 12 e 13, para nós efetuarmos a nossa correção da atividade de casa, ok? Então, a question one dizia assim, vamos pensar na gramática a partir dos significados que ela cria. Para isso, leia o poema de Malika Nidoluv, discuta as perguntas e registre as respostas em seu caderno. Então, aí nós vamos ver um poema, né? Bom, então, o poema trazia aí esse título, Tecelagem Feminina. E nós temos aí, primeira linha, que diz, na companhia dessas mulheres estou humilhado, estou inspirado, estou curado. Onde palavras vivas saltam entre nós, o sangue da nossa experiência trocado. Na companhia dessas mulheres, espaços anônimos tornam-se locais sagrados. De boa vontade. Corajosamente. Nós revelamos nossa vulnerabilidade. Na companhia dessas mulheres, eu não preciso e ainda posso. Vamos ver esse outro lado agora. Chorar pela irmã que eu nunca tive. Para o ferimento
da minha mãe lembrou. Chore pelo rosto da minha avó. Surge em outro, honrado cada uma em mim. Na companhia dessas mulheres eu rio, eu jogo. Como eu, pré-adolescente, eu posso deitar minhas máscaras no chão para todos nós dançarmos, sincronizando, reconhecendo nossos papéis fluentes nesta tribo de Ela. Ok, realizado a tradução desse texto. Agora vamos às perguntas. Como o eu poético se sente na companhia dessas mulheres? Bom, se sente humilhado, inspirado, né? Se sente realizado. Letra B. De que maneiras essas mulheres revelam suas vulnerabilidades? Então, como nós vimos aí, né? De maneira corajosa, né? Corajosamente, de boa vontade. Onde o eu poético homenageia outras mulheres existentes ou não? No termo in me, né? Ou seja, dentro delas. Letra D, que atividade o eu poético faz na companhia dessas mulheres? Então, no caso o eu poético, né, que é o autor do texto, o escritor, no caso, ele diz que ele riu, né? E ele também joga. Então, que poema lindo, né? Corrigiu aí? Ó, estudos revelam que alunos que fazem tarefa, fazem suas correções, tendem a aprender muito mais e se saírem muito melhor nas provas externas do que aqueles alunos que não realizam suas tarefas e também não realizam as correções. Por favor, atentos, hein? Attention, please. Vamos à próxima questão. Questão 2. A tabela a seguir traz um resumo de classes de palavras. Copia no seu caderno e associa as classes de palavras da caixa à sua descrição, escrevendo-as nas linhas apropriadas da primeira coluna. Daí a gente tem adjective, adverb, noun, preposition, pronoun e verb. Então, usado para falar de pessoas, animais, coisas, lugares, eventos, qualidades e estado. O que você marcou aí? Resposta certa seria não, substantivo, né? Por exemplo, rosto, irmã. Dois exemplos. Próximo. Usado para falar de ações, acontecimentos, processos e estados. Ora, falou em ação, a gente já sabe que é verb. Falou de ação só pode ser verbo, né? Verbo sempre expressa ação. Por exemplo, are, play, etc. Próximo. Usado para substituir os substantivos, nós temos aí os pronomes, né? Por exemplo, I, me, we, us. Usado para descrever propriedades, qualidades ou estados atribuídos a substantivos ou pronomes. Logo, nós estamos falando de adjetivo, né? Falou de qualidade, falou de adjetivo. Por exemplo, old, thin, né? Old, velho, thin, magro. Próxima. Expressa relações entre coisas ou pessoas que podem ser temporais, espaciais ou abstratas. Estamos falando de prepositions, né? As preposições. Of, de, eu fiz foi traduzir, né? To, que é para. Então, usado principalmente para indicar tempo, maneira, lugar, grau, frequência de um evento, ação ou processo. Nós estamos falando, só sobrou advérbio, né? Adverb, que significa aí, nós temos aí um exemplo de around, courageously, né? Around, ao redor, corajosamente, ao redor da ideia de lugar, né? E courageously, corajosamente, da ideia de advérbio
de modo, né? Modo corajosamente. Sorry. Vamos à próxima questão. The next question. Question 3. Em seu caderno, complete a última coluna da tabela inserindo exemplos do poema. A gente já fez isso, né? A gente já falou o nome do termo e também já falou os exemplos. Então, a gente já fez a 3 e a 2 ali. Questão 4. Volte as respostas da atividade 1 e diga quais classes de palavras foram utilizadas em cada uma delas. Então, nós usamos adjetivos, advérbios, preposição, pronomes e verbos. Ok? Confere aí nas suas respostas. Leia as descrições de tipos de verbo e encontre exemplos para 2 deles no poema. Agora vamos achar os exemplos aqui no poema. Letra A. Verbo lexical. Carrega o significado da ação, acontecimento ou indica o estado. Cadê o verbo aqui no texto? Vamos encontrar o verbo no texto para a gente circular. A gente tem aí, ó, o verbo am, né, que é o verbo sou, ser, eu sou, eu estou. E o outro verbo que nós podemos indicar aí é bounce. Bounce, que significa saltar, né? Então, 2 verbos de ação. Vamos à próxima. Letra B. Letra B. Um verbo auxiliar acompanha ou substitui o verbo principal. Ele assume mudanças que indicam negação, tempo verbal, marca de pessoas, formação de perguntas e etc. Então, vamos encontrar aqui 2 verbos auxiliares. Logo, nós podemos marcar nenhum, porque não tem verbos auxiliares aqui, né? Como, por exemplo, did, will, não tem esses verbos auxiliares aqui, né? Então, vamos adiante. Próxima, letra C. Verbos auxiliares modais. Agora vamos ver aqui os modais. Possui todas as funções dos auxiliares e acrescentar ao verbo principal um novo significado, como de possibilidade, obrigação. Tem algum modal aqui? Tem, né? Qual é? O can, né? To can. Modal que está nesse texto. Significa poder. Então, finish. Finish. Question 6. Encontre no poema verbos nos seguintes tempos verbais. No simple present, presente simples, né? Verbos no presente, nós temos aí be, bounce, journey, river, need, cry, mourn, emerge, love, play, lay, dance. Já no simple past, nós temos aí 2 verbos no passado simples. Exchanged, que no caso termina com ED, né? Tá no passado. E had, é o passado de have. Pronto, então nós temos aí 2 verbos no passado e vários verbos no simple present. Question 7. Você notou que não há pontuação no poema? Por que você acha que é apropriado não utilizar esse recurso em poesia? Então, essa question aí, ela é pessoal, né? O que você acha? Aí você vai colocar o que você acha. Por que que não é interessante usar pontuação em poesia, em poema? Será que a rima fica mais interessante, é mais fácil de rimar? Então, você coloca o que você acha, é pessoal, né? Vamos à nossa atividade complementar. O tema da nossa atividade complementar é esse: Effects of the Vaccine Against COVID-19 Only in April. Né? Os efeitos da vacina contra o COVID-19 somente em abril. Vamos analisar o texto. Ok, o texto diz: o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse neste sábado, presta atenção, disse quando? Neste sábado.
Se vacinação contra a Covid-19 no Brasil começa em janeiro, a queda no número de casos e mortes pela doença só deve ser sentido em abril. A afirmação foi proferida em evento no Centro Universitário Claretiano, no Butantã, no interior de São Paulo. Ok? Então, vamos à pergunta. O gênero do texto é? Esse texto é o quê? Que tipo de texto? Uma notícia, né? Se você marcou, letra C, acertou. Question 2. O assunto geral do texto é sobre a vacina, né? Com certeza. Tá bem claro. E a question 3, segundo o texto, a afirmação de Dimas Covas aconteceu em que dia? On Saturday, né? No sábado. Então, é isso, everybody. Era só isso mesmo a nossa correção da atividade complementar, né? Então, agora nós vamos para o nosso trabalhinho de inglês. O que que nós vamos fazer? Bom, primeiro você vai fazer uma lista de alimentos em inglês. Depois você vai separar esses alimentos entre alimentos contáveis e alimentos incontáveis. Você vai fazer isso criando um slide no Google Slides. Daí você vai fazer um vídeo apresentando a diferença entre countable e uncountable things. Entrega na próxima aula no Google Classroom. O trabalho é individual para a nossa primeira nota parcial. Bom, está bem claro aqui, né? É mesmo só um videozinho simples. Ai, tia, mas eu vou criar em qual app? Você escolhe. Tia, eu preciso usar imagens? Com certeza. Tia, eu preciso criar esse slide? Sim. Tia, aí como é que eu vou mostrar o slide e o vídeo, igual a senhora está fazendo aqui na aula? Você vai procurar um jeito que seja mais fácil para você, ok? Muitos alunos usam apps diversos. Você escolhe o seu, que seja mais prático, você cria o seu vídeo e posta no Classroom. Bem simples, ok? Qualquer dúvida que você tem em relação a esse trabalho, você pode rever esse vídeo quantas vezes você precisar, fazer anotações, ok? Um exemplo de como você pode fazer isso é esse vídeo que eu estou fazendo agora. Eu fiz isso, eu criei um slide e estou fazendo a filmagem, mostrando para você o assunto da aula ou a correção da atividade. Então, você vai fazer a mesma coisa, vai criar um slide e fazer um videozinho, do seu jeito, tá bom? O que eu vou analisar? Se você está sendo criativo, se você está fazendo com dedicação, se seu trabalho está organizado e, acima de tudo, se você realmente conseguiu fazer a lista bem corretinha dos alimentos contáveis e dos alimentos incontáveis em inglês. Preciso escrever o nome dos alimentos em inglês? Sim. Eu preciso falar tudo em inglês no vídeo? Se você conseguir, você faz isso. Se você não conseguir, né, você fala o inglês usando o máximo de inglês que você conseguir. Vai fazendo, usando o vocabulário que você já conhece, ok? O mais importante é que você não esqueça que o trabalho é de inglês e que trabalho caprichado requer uma nota caprichada e o contrário também é verdade. Ok, everybody? Então, vê se tem mais aqui algum detalhe. Ok, é isso. Thanks for your attention and take care. Bye, bye. Obrigada pela atenção, né? Se cuida. Estou aguardando a atividade de vocês. Outra coisa, não esqueça de assinar a frequência, ok? Bye, bye.